Mateus capítulo 15. Então escribas e fariseus vindos de Jerusalém chegaram a Jesus e lhe perguntaram: Por que os teus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? Pois eles não lavam as mãos quando comem pão. Mas ele, respondendo, disse-lhes: Porque também vós transgredis o mandamento de Deus pela vossa tradição. Porque Deus ordenou, dizendo: Honra teu pai e a tua mãe, e quem amaldiçoar o pai ou a mãe, deixe ele morrer de morte. Mas vós dizeis: Qualquer que disser a seu pai ou a sua mãe, isto é uma oferta, tudo quanto puder ser aproveitado de mim, e não honrar a seu pai nem a sua mãe, esse estará livre. Assim validastes o mandamento de Deus pela vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo se aproxima de mim com a sua boca, e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas, em vão eles me adoram, ensinando como doutrinas os mandamentos dos homens. E, ele chamando a multidão, disse-lhes: Ouvi, e compreendei. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que procede da boca, isso é o que contamina o homem. Então, chegando-se a ele os seus discípulos, disseram-lhe: Tu sabes que os fariseus se ofenderam ouvindo esse provérbio. Mas ele, respondendo, disse: Toda a planta, que meu Pai Celeste não plantou, será arrancada. Deixai os sojinhos, eles são cegos condutores de cegos. E se um cego conduzir outro cego, ambos cairão na cova. Então Pedro respondeu, e disse-lhe: Declara-nos esta parábola. E Jesus disse: Estais vós também ainda sem compreender? Ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca vai para o ventre, e é lançado fora? Mas, estas coisas que saem da boca vêm do coração, e elas contaminam o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, assassinatos, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos não contamina o homem. E, partindo Jesus dali, foi para as regiões de Tiro e Sidom. E, eis que uma mulher cananeia, vindo daquelas regiões, gritou para ele, dizendo: Tenha misericórdia de mim, ó Senhor, filho de Davi, minha filha está severamente atormentada por um demônio. Mas ele não lhe respondeu uma palavra. E, vindo a ele os seus discípulos, pediram-lhe, dizendo: Manda-a embora, porque está gritando atrás de nós. Mas ele, respondendo, disse: Eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então veio ela e, adorando-o, disse: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondeu: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cães. E ela disse: Verdade, Senhor, ainda assim, os cães comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então, respondendo Jesus, disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isto assim como tu desejas. E sua filha ficou sã naquela mesma hora. Partindo Jesus dali, aproximou-se do mar da Galileia, e subindo a um monte, sentou-se ali. E grandes multidões vieram a ele, trazendo aqueles que eram coxos, cegos, mudos, aleijados, e muitos outros, e os puseram aos pés de Jesus, e ele os curou. De modo que a multidão se maravilhou ao ver os mudos falando, os aleijados curados, os coxos andando, e os cegos vendo, e glorificaram ao Deus de Israel. Então Jesus, chamando os seus discípulos, disse: Eu tenho compaixão da multidão, porque eles continuam comigo há 3 dias, e não têm o que comer, e eu não quero despedi-los em jejum, para que não desfaleçam no caminho. E os seus discípulos disseram-lhe: De onde encontraremos, aqui no deserto, tantos pães para saciar tão grande multidão? E Jesus disse-lhes: Quantos pães vocês têm? E eles disseram: 7, e alguns pequenos peixes. Então ele ordenou à multidão para que se assentasse no chão. E, ele tomando os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os, e deu-os aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos eles comeram e se satisfizeram, e juntaram as sobras de pedaços, e encheram 7 cestos. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além das mulheres e crianças. E, despedindo a multidão, tomou o barco, e foi para a região de Magdala. Continua durante a semana. Inscreva-se para que esse projeto da Bíblia King James 1611 continue.
Leia pelo menos um capítulo por dia. Os capítulos saem durante a semana. Entre nesse propósito e seja abençoado. Até mais!